Olá, pessoal! Hoje nós estamos aqui no Anti-Ordem Podcast, mais uma vez, para falar de um tema chamado o Adolfo Borgismo da esquerda. Manda braba, Samu! Essa foi uma ideia que eu tive quando eu estava olhando um personagem chamado Adolfo Borges, do Daniel Furlan, que é uma figura muito interessante, que, para mim, ele é uma representação de um político de centro que tem aquele tipo de proposta política muito genérica que ninguém discorda. Por exemplo, vamos acabar com a corrupção, vamos ter mais saúde, mais educação. Você já viu algum político falar que é contra essas coisas? Eu não. Bom, basicamente, a ideia toda é que, tipo, mais uma vez, é um político que tem, tipo, esse tipo de pauta vazia e que, tipo, não está falando nada com nada, mas ele faz esse tipo de promessa fácil para, sabe, agradar as pessoas, para tentar conquistar um eleitorado. É implicado que o Adolfo Borges seria Adolf Hitler, até por causa do nome, porque ele tem umas similaridades. Ele tem o bigodinho, a faixa no braço e tudo mais. Eu paro para observar quando eu vejo essas propostas, esses slogans do Adolfo Borges, tipo, nós queremos mais coisas boas e menos coisas ruins. É desse nível. Veja um vídeo, por favor, é muito bom. Sabe, eu paro pra pensar que tem umas pessoas na esquerda que têm uma mentalidade assim. Ouvinte, eu gostaria de fazer uma pergunta. Quantas vezes você já ouviu alguém falar vamos ocupar todos os espaços como se isso fosse algum tipo de conselho útil? Ou se organize como se isso fosse um conselho que, sabe, fosse levar a alguma coisa. Eu acho que esse é um começo bom pra gente começar a conversar a respeito. Sim. Bom, esse negócio de vamos ocupar todos os espaços, eu acho engraçado porque tá. Como? Onde? Quando? Por quê? Quais? Não, exatamente, é o que exatamente o que eu ia questionar aqui, tipo, como exatamente nós fazemos para ocupar o espaço? Me dê um passo a passo, por favor. Que geralmente esse tipo de gente, Samu, tá tentando. Tá tentando defender de debater no Twitter. Tamo aqui, pessoal, com a Vic. A Afro teve que sair, mas Oi, ela já gente. volta. E a Luna. Falando mais sobre o assunto, eu acho engraçado também quanto a essa questão da organização, eu vejo muitos problemas assim em questão de adereçar algumas coisas quanto aos métodos de falar e conversar com as pessoas e até chamar pessoas para causa. Porque vamos dizer assim, muitas coisas em outros tempos onde você precisava conversar diretamente com as pessoas, cara a cara, sabe? Muitos métodos que você precisava usar, como usar material impresso, rádio, TV. Muitas das coisas acabaram mudando um pouco a dinâmica de como a gente trata elas hoje em dia. E a gente precisa, como a dinâmica mudou, a gente precisa também estar mudando a dinâmica de como a gente usa essas coisas no ativismo. Só que aí, às vezes, quando você vai apontar isso para alguns dos setores da esquerda, tanto da progressista quanto da radical, enfim, você tem muitas vezes colocado como bater esse argumento de algumas formas estarem, sabe, datadas, como, a gente ainda está conseguindo um número para isso, então por que que a gente vai mudar? Ah, mas não tem nenhuma outra forma de fazer isso? Ah, se tiver conversando com as pessoas. De que jeito? De que forma? Quando? Então, eu acho que nesse debate, inclusive oi, eu não falei oi, né? Oi aí para poder editar Oi, depois para eu Luna. falar na hora certa. Oi. Enfim, eu acho que sobre essa questão, tem uma parada que é tipo, eu não sou necessariamente contra a pessoa falar que ela tem que ocupar todos os espaços. Beleza, porra, tem que ocupar, tem show, beleza. Dito isso, assim, a esquerda falha em ocupar todos os espaços desde que a esquerda existe. Então, tipo, foda. E assim, nos últimos, porra, 60 anos a gente tem piorado drasticamente. Um declínio meio sensacional. Dito isso, tipo, tem alguns outros termos que são sempre usados em conjunto no mesmo debate, que eu acho que são igualmente vazios e rasos, que são, tipo, por exemplo, furar a bolha. O que é Uhum. furar a bolha, gente? De verdade, que porra significa furar a bolha pra metade das pessoas?
sabe? Porque às vezes furar a bolha pra pessoa é, tipo assim, chegar na galera de esquerda que não gosta dela. Às vezes é chegar na direita. Tá ligado? Tipo assim, às vezes é chegar no Brasil inteiro e o Brasil é uma bolha. O que é uma bolha? Eu acho que esse Qual debate é todo bolha? feito em senso comum mesmo, sabe? Isso é foda. Uhum. Não, e é foda, porque eu já vi gente usando esse papo de furar a bolha pra literal invadir fórum e célula nazi ou de extrema direita e, tipo, ficar enchendo o saco da galera lá e arriscando um monte de coisa terrível. Que coisa maluca. Papo reto com isso. Meu Deus do céu. É, é uma galera meio sem noção por aí. Tem Tem uma muita galera que gente sem tem. noção. Isso aí é uma coisa que dá pra confirmar. Não, e assim, nesse período assim, da esquerda, essa galera que usa um discurso muito vazio pra tentar ascender, tem toda a esquerda, vou falar assim, tem na esquerda radical, na esquerda liberal, tem toda a esquerda tem essa galera. Mas principalmente a galera que também começa a usar esses termos, como por exemplo, vamos furar a bolha. Tá, aí você fala, tá, mas tá furando a bolha, tá. Tá bom, tem bolhas na internet, nós sabemos que tem bolhas na internet. Bolhas e bolhas e bolhas e bolhas e bolhas. Furar a bolha é muito amplo, porque às vezes você fura uma bolha e você cai dentro de outra bolha, gente. E aí? O que você faz? Na verdade, o conceito de bolha já não é exatamente muito uma coisa muito, porra, tá ligado? Certinha. Essa que é a grande questão. Já é usado um termo ruim, sabe? Aí é usado um termo ruim que as pessoas não sabem de onde veio. Uma coisa que não me incomoda disso aí e me faz pensar que isso é um sintoma e não, tipo, uma parada, é que quase todos os debates que a gente vai ver da esquerda radical, em sua maioria, e aí eu não tô falando de, tipo assim, que a gente vê no YouTube, obviamente, porque no YouTube são, tipo, 7 pessoas, então eu vou ignorar as 7 pessoas e falar das pessoas em si, sabe? São coisas, tipo assim, conversas de pessoas que praticamente nunca leram porra nenhuma. E não é Nossa. porque não tiveram tempo nem oportunidade, que literalmente só não quiseram, sabe? Então, assim, tu vai falar com as pessoas, tipo assim, estavam falando aqui mais cedo, tipo a parada de não, porque essa parada de homossexual ficar tentando fingir que isso existia desde sempre. Você tem noção que se você tivesse feito a sua primeira leitura de Engels, você já saberia disso, né? Tipo, a sua primeira leitura de Engels. Primeira coisa que falam pra você ler de Engels, que é pô, a coisa mais tranquilinha. Isso é primeira lista. Então, Ai, tipo, ai. sei lá, eu acho que o problema é que as pessoas não sabem sobre o assunto. Tipo assim, você falar sobre rede, quando você não sabe sobre rede, o usuário tem essa porra dessa mania de ficar falando das coisas que a gente não entende. Com todo respeito aí, crítica aos usuários tomaram, tá? Como pessoa que programa, eu odeio todos vocês. E é isso, tá ligado? Tipo, é a mesma coisa. O usuário não sabendo do que ele tá falando. Aquelas pessoas que ficam inventando que não, porque se você comentar no TikTok vai dar mais 10 pro algoritmo. Disse quem? Disse quem? De verdade, quem falou pra você que vai dar mais 10? Que mais 10 é esse? Tem rank? Qual que é o rank? Tem elo? Tem liga? Me explica melhor, pô. Como é que você sabe? Porra. Eu acho que nesse quesito assim, eu acho que é um problema maior também de pessoal estar muito acostumado com aquela dinâmica de YouTube que você tem que ficar adivinhando as coisas, sabe, na internet. Não, isso aqui funciona desse jeito, porque, sei lá, testei uma vez, funcionou. Isso parece mais uma parada tipo pensamento de rebanho, né? As pessoas não param pra pensar nas coisas. Porque tá que todo mundo à minha volta fala isso, deve ser isso. Acabou. Não, Por isso aí. também vai levar, por exemplo, nós temos que navegar o algoritmo. Justo, isso é uma coisa, sim. Tem o algoritmo tipo com A maiúsculo, que é o algoritmo, sabe? A entidade anciã Eldritch, que é o algoritmo. E não vou mentir, não, às vezes parece isso. O YouTube é um exemplo, você tem que adivinhar as Parece, coisas. porra, é um saco lidar com essa porra mesmo. Sabe? Não vou mentir também, parece uma entidade anciã que você tem que fazer misticismo pra agradar, sabe? Você tem que. Se você colocar um guaxinim vermelho do lado da thumbnail, o seu vídeo bomba, sabe? O Por seu vídeo quê? estoura, né? Tipo, do nada. É doideira, né? É doideira. Tá Doideira? correto. Então, mas assim, eu também entendo que as pessoas possam ver isso como, tipo, monstros de oitavas cabeças e é isso, tá ligado? Beleza, tipo, é um bagulho imenso. Não, se. Ok. Dito isso, da onde você tirou que dá um comentário dá mais 10? Sério mesmo. Tipo, me explica de onde veio isso. Eu fiz a piada de liga, mas eu não sei se vocês sabem, mas o TikTok agora tem liga mesmo. Isso é uma coisa. Eles botaram um sistema de liga no TikTok agora. Nossa. E quando você faz live, eu sou bronze, tá? Eu sou bronze D4. Pra ficar aí pra vocês de né, aprendizado que eu sou mesmo. Essa coisa, tem rank agora lá. Tem aqui no TikTok, nossa. Cara, pior que eu lembro quando eu vi isso, eu falei, meu Deus, o TikTok virou RPG, sabe?
Eu finalmente posso ter uma classe. Qual que vai ser minha classe? Não, então cria uma guilda. É tudo uma doideira, tá? Não tô de sacanagem, não. Tipo, tu cria uma guilda que são seus super fãs, que é a galera que dá donate. Exatamente, Fraga, é isso mesmo. Caraca, virou Clash of Clans. Virou papo reto. Virou Clash. Não, mas isso é uma coisa também, tipo, nós temos que navegar o algoritmo, descobrir o algoritmo, que também fala muito na esquerda, que é tipo, você não vai vencer a direita tentando vencer o algoritmo. Você só não vai. E a gente fala isso muito tempo por causa que você não tem uma coisa que a direita tem. Dinheiro. Dinheiro pra caralho. Eu vou dar um truque importante, que é, porra, mas a gente tem capacidade, com todo respeito. Tipo assim, não é como se a direita estivesse tentando, não. Não, Sabe? Tipo é. assim, o Brasil Paralelo tá tentando, mas aí, tipo, não tem só o Brasil Paralelo no YouTube. Dá pra Não, viver sim. bem suave. Vou te falar uma parada. Isso é uma coisa que eu achei legal que tá acontecendo recentemente, é o bagulho de CL, pô. O cara, um maluco com muito dinheiro, tá fazendo um bagulho. Porra, show. Show. Porra, pra mim é maravilhoso, tá ligado? Tem que ter mesmo. Também vou dar uma Uhum. outra coisa que eu vejo, que é um. Eu não sinto que isso é muito disputar espaço, mas semi que é. Porque eu vou dar um exemplo. Quando eu trabalhava presencial numa empresa, tinha muita gente que assistia jornal pelo YouTube. Porque, tipo assim, não tem como acessar coisa na conta das pessoas, e no YouTube é só literalmente entrar ali e tá tocando, né? O Jones ter feito aquela parada de jornal é muito inteligente. Tipo, tem muita gente que gostaria de ter um jornal, assim, obviamente o dele não é 24 horas, é só 2 vezes ao dia, mas já é alguma coisa. Eu acho real que se tinha que se disputar esse tipo de espaço, sabe? Tipo, esse tipo de coisa realmente devia ser oferecida Ah, pela sim. gente mesmo que não tivesse tanta atração. Tipo, Sim, acho que compensa ter isso assim. mas o que eu falo, e é uma coisa que inclusive até o Jones falha, muito a Soberana falhava muito, que é a questão de construir a comunidade de esquerda ao seu redor. Foi uma coisa que, por Mas é exemplo, porque não tem pessoa paga pra fazer isso, pô. Tipo assim, o grande problema é que não tem um community manager na porra toda. Tipo assim, de verdade, quantos community managers você conhece à nossa volta? Isso é profissão, pô. Isso não é coisa que a gente tem que fazer enquanto faz vídeo. Isso não é, uhum. de verdade, isso é uma coisa que tem que ser feita por alguém remunerado, sabe? Não, mas eu Isso falo que é assim, ó, é por foda. causa que tem pessoas ao seu redor, mas vamos pensar o seguinte, vamos pegar um exemplo que aconteceu algo similar nos Estados Unidos. Enquanto a maior parte do Show. BreadTube o famoso BreadTube começou a cair a audiência, teve um cantinho do BreadTube que começou a se manter. Que foi a galera, tipo Tot Slime, que tava elevando as galera, os outros criadores menores, ao redor deles e que eles achavam os projetos interessantes. E a esquerda não faz isso no Brasil. A galera só não faz isso. Você tem que levar esses outros criadores. Hum, Tipo, ó, eu achei esse cara é, aqui. E você tem que dar meios explícitos e de forma clara para que as pessoas possam fazer o outreach, tipo, fazer tipo, olha, eu gosto do seu canal, aí sei lá, e aí, criador grande, eu gosto do seu canal, mas você pode, eu tenho esse projeto aqui, você quer falar comigo? Você pode falar comigo, você pode me dar um shout-out, você pode me dar um lugar que aí você ajuda a pô, crescer tipo, essa Divulga galera. é que aí. tem uma questão nisso aí que é. Eu acho o Brasil muito incomparável ao cenário brasileiro. Aqui no cenário brasileiro a gente tinha, tipo, o Jones ganhou fato, que era de partido. Aí a gente tinha a Uhum. Soberana, porra, era um grupo formado para ser a Soberana mesmo. E aí, do outro Uhum. lado, nos Estados Unidos, a gente tinha um bando de pessoas que nunca se falou. Tipo, aquelas pessoas que não tinham nenhum encontro. Tipo, as pessoas inventaram que eles tinham BreadTube. Isso nunca aconteceu. Sabe? Foda, acho Oi, incomparável. perdão pelo atraso, eu só Oi, afro Cássio. fazer. Oi, Af. Eu tive alguns problemas, então eu acabei chegando um pouco atrasada. Assim, eu tô. Eu acho importante comentar uma questão. O que a Luna falou é de fato importante. Realmente, as pessoas que fizeram o RedTube vêm de um background completamente. Fizeram, entre aspas, porque o RedTube ele foi uma invenção não das pessoas que estavam ali presentes, o que é muito engraçado. Só colocar o nome. Mas. Exato, exato, exato. Eles viram um bando de pessoas levemente de esquerda e falaram: vocês agora são os nossos inimigos, vocês agora são um grupo. Mas a gente nem se conhece do que você tá falando. A gente é talvez leve. Tipo, a gente é de esquerda, mas quem é essa pessoa? Do que você tá falando? E enquanto isso, no Brasil, normalmente você tem canais de pessoas que já têm um histórico. Não, e na verdade, a parada de ter sido formado no BreadTube, isso faz inclusive todo sentido, porque se você tem uma comunidade que é formada a partir do desejo das pessoas, e essas pessoas que criaram a fantasia disso, faz sentido que pessoas que viram essa comunidade e começaram a fazer conteúdo com essa comunidade em mente, eventualmente começassem a se ajudar.
Tipo, isso não faz sentido ser tipo, gestado do nada no Brasil, por exemplo, porque não tem esse ambiente. As pessoas, tipo, elas entrariam mais, tipo assim, vou fazer vídeo com a Soberana, vou fazer vídeo com o BCDR, acabou. Isso é isso. E aí você teria que entrar nesses locais para fazer vídeo com essas pessoas. Pelo menos é a vibe que passa, né? Eu sei que, por exemplo, tipo assim, tem pessoas de Soberana que fariam vídeo com pessoas de outros locais. Mas, assim, enfim. Quando a gente fala de fomentar uma comunidade, faz parte disso também. Você conseguir tentar trazer o acesso a pequenos criadores. Honestamente, todo mundo tem uma voz e todo mundo tem o direito de ter uma voz. Infelizmente, nem todo mundo aqui é uma pessoa de classe média da maior cidade do país que tem tempo e dinheiro não só para fazer conteúdo, como para estudar para fazer o conteúdo. Tem esse Então problema. é muito importante você auxiliar esses criadores, não só por uma questão de que, tipo, primeiro, para você botar um pouco a sua ação no que você fala, e você não só falar da boca para fora, mas você também você realmente vê um crescimento no interesse das pessoas. Porque existe uma diferença muito grande entre, por exemplo, você vê um vídeo recomendado por um amigo seu e você vê um vídeo que um amigo seu fez com a ajuda dessas pessoas. Isso faz uma diferença. É um dos motivos pelo qual isso é importante também, sabe? Exatamente. Por causa que aí a pessoa também não precisa nem ser sua amiga. Esse é o ponto. A pessoa pode ser só alguém que te mandou um e-mail aleatoriamente. E isso é importante que você tenha isso para você poder fazer essas conexões. Porque é o seguinte, se você não tiver essas conexões, quando. Por isso que eu falo que seguir o algoritmo, fazer lógica algorítmica, ela é necessária, mas ela não vai te levar a 100%. Por causa que os algoritmos, eles são construídos pelas Big Techs. A gente viu com o caso do Jones Manuel. As Big Techs, elas podem e vão te fuder quando você menos esperar. Ou, por exemplo, o algoritmo do YouTube, e às vezes nem intencionalmente, como foi esse caso, às vezes, sei lá, o algoritmo do YouTube vai mudar. Quantas vezes o algoritmo do YouTube mudou e não matou comunidades inteiras no YouTube? Por exemplo, a comunidade de animação no YouTube. E o que complica mais na questão do YouTube é, como eu tinha falado, o YouTube ele tem uma lógica muito de ele não vai te avisar exatamente o que mudou. Você vai ter que descobrir, você vai ter que adivinhar o que mudou e você vai ter que dar um jeito de se adequar a essa regra. E ele pode simplesmente te punir por uma coisa retroativamente que antes não tinha nenhum problema. Isso é todo. E aí Tem é que tá, muito. Vic, não é só o YouTube, é todas as redes sociais. O Instagram também tem dessas. Às vezes o Instagram muda o algoritmo aleatoriamente. Coisa que você fazia e dava certo, agora não dá mais certo. Isso também acontece no Instagram. Isso também acontece no. O TikTok acontece menos, mas também acontece. Por exemplo, o TikTok do nada começa, sei lá, vídeo de cachorro, de repente começa a perder e é vídeo de gato. Aí de repente o vídeo de gato começa a perder e vira vídeo de animais aleatórios, sabe? O algoritmo ele vai Sim. mudando conforme Tem a plataforma muda. Tem um canal, tem meio que uma, entre aspas, franquia no YouTube que navega muito bem o site, que é o Game Theory. Mas por que eles conseguem navegar bem o site? Os criadores do canal, eles são genuínos especialistas em navegar no YouTube e eles são tão grandes que eles conseguem conversar com o YouTube. Ninguém aqui vai fazer isso. A gente tem que saber. A gente tem que, obviamente, usar essas ferramentas que estão à nossa disposição, mas a gente também tem que descobrir como fazer ferramentas novas e como ajudar outras pessoas a usarem essas ferramentas também. E aí entra o segundo ponto, que o Samu também falou do Adolfo Borgismo. Se organizem. Façam coisas, se organizem. E é sempre. Quem tá falando isso geralmente é uma fala muito vazia. Sim, as pessoas devem se organizar. O sentimento. Ninguém discorda disso. Ninguém discorda que as pessoas devem se organizar. Alguém aqui discorda? Ninguém se organiza. Eu não. Ninguém se organiza. Não. Ninguém discorda que as pessoas devam se organizar, mas novamente vira uma pauta meio esvaziada, porque se organizem, tá? Com quem? Onde? E se eu não tiver perto da minha cidade? E aí? Agora eu cheguei no lugar pra me organizar. E agora, o que eu faço? Fica muita gente perdida nisso. Vamos fazer as coisas, tá? Mas o que a gente faz? Isso, eu acho que quem tocou numa questão fundamental muito pra isso, Fábio, foi a Ana mais cedo quando eu tava falando que boa parte do pessoal, tipo, fala isso porque não entende desse tipo de coisa, porque não entende de nada, porque, tipo, eu noto que até uma coisa mais profunda, o pessoal parece que às vezes não tem nem sequer um plano, porque se organize.
tá tranquilo. Uma vez, Não, tipo, de um verdade, cara sabe da. qual que é o mais engraçado dessas paradas de se organiza? Eu já escutei. Tipo assim, não, mas o que é se organizar? E a pessoa, pô, não, mano, se organiza, faz um negócio de bairro. Aí eu fico pensando, beleza, o que Uhum. você acha que essa pessoa vai fazer? Tipo, ela vai juntar 7 pessoas no condomínio dela e eles vão ficar aqui jogando LOL? Tipo, sabe, qual que é o plano? Sabe, tipo, não tem nenhuma direção. Porque se eles falassem pelo menos, tipo assim, se junte a um partido, beleza, pelo menos tem uma direção. Tipo assim, o partido vai saber alguma coisa. Ou espera-se que vá, né? Pelo menos. Mas assim, tá ligado? A barra fica um pouco mais em cima. Agora, quando é só, façam a sua coisa aí, tá tudo bem. Em teoria, isso não tá errado. Tipo assim, a pessoa realmente deveria, talvez, se organizar com as pessoas à volta dela e fazer algum projeto. Só que, a maior parte das pessoas não faz ideia do que fazer depois de juntar as pessoas na sala, pô. Isso é um problema. Então isso significa que eu acho que a gente tem que falar um pouco de exemplos mais concretos. Você tem, por exemplo, um grupo de estudo. É uma maneira de organização. Eu pessoalmente não participaria desses, mas eu entendo pessoas que participam e é uma questão importante. A formação é uma Uhum. questão importante. Deixa eu ver isso aqui. Uma equipe propagandista é um tipo de organização, por exemplo. Se você é muito bom em criar conteúdo e você tem outras pessoas que são muito boas em criar conteúdo, é bom você juntar com essas pessoas e conversar com elas. Pô, se você quiser juntar as pessoas do teu bairro, também não é uma má ideia. Tá tudo bem, você pode juntar as pessoas do seu bairro e fazer uma associação que reivindique direitos que o seu bairro não tem. Ah, coisa, tipo, muito lixada, vai ser só do seu bairro. Mas, pô, tipo, se você tem pessoas só do seu bairro, vai em frente, tá ligado? Divirta-se. Só cuidado pra não fazer esse área que é de milícia ou de tráfico, que aí você pode já ter um problema. Mas, assim, não sendo nesses casos, show, manda. Tipo assim, porra, fala que o parquinho das crianças tá horrível, tá ligado? Que, porra, não chega luz em tal rua. Sei lá, dane-se, enche o saco da prefeitura. É uma coisa, sabe? E com todo respeito, tá fazendo mais do que grupo de estudo. Não, Mas é foda. É porque eu não vou criticar grupo de estudo. Não vou criticar grupo de estudo. O estudo tem seu valor, porque é o que a gente tá falando, que o problema é exatamente as pessoas não lerem. Então tem que ser a favor do grupo de estudo, por favor, faça um grupo de estudo. É que você ia comentar que, tipo, essa situação toda do. Eu tenho uma leve discordância com a Luna na questão de, tipo, se for até entre pra um partido específico, talvez pode dar certo, mas até a coisa do entre num partido pode ter problema, porque, tipo, eu lembro que uma vez eu tava falando com um rapaz da UP que ele era diretor de alguma coisa regional lá da região dele. Era algum lugar de São Paulo, não lembro onde. Ele falou comigo, não, isso aqui lá, mano, entra pra UP da sua cidade, vai ser legal, vai ser legal. E ele me convenceu por um momento. Eu pensei, tranquilo, eu vou entrar pra coisa da UP da minha cidade. Só que eu tenho um problema, mano. Não tem. Ele virou pra mim e falou, como assim não tem? Eu virei pra ele, não tem. Não tem registrado. Não tem UP na minha cidade. Ele virou pra mim como se eu tivesse falado a coisa de outro mundo. Ele literalmente não acreditou que não tinha filial da UP na minha cidade. As pessoas esquecem desse pequeno detalhe que nem todo partido vai estar em todo lugar. Isso é um problema também, se você quer entrar em todos os espaços, né? E considerando que tem, tipo, 7 comunistas, e, tipo, a gente tem 26 estados, já fica difícil pra todos, né? Não foi isso. Isso é uma coisa que é importante se falar sobre. Porque isso é um problema muito de pessoas que defendem a forma do partido como uma questão de revolução. Existem as coisas, mas isso é uma coisa que é histórico no Brasil. Existe uma certa desconfiança sobre político. A forma do partido vai muito além só política como a gente pensa, mas ainda é muito associado a isso. Não estou dizendo que não é importante. A questão é que ele não é algo que vai funcionar 100% no Brasil. Porque você precisa de outras formas de organização, dependendo da região onde você tá, porque a dinâmica de onde você tá vai predominar o tipo de ativismo que você vai poder fazer também. Eu vejo muita gente falando sobre como não considera a ativismo digital um tipo de ativismo. E eu acho que vocês já tiveram pessoas à frente de vocês falarem esse tipo de coisas. Não deve ser a primeira vez que vocês escutam isso. Eu acho engraçado porque existem muitas formas de militância digital que você pode fazer. E, de verdade, eu não tô nem falando de coisa ilegal digitalmente. Não tô falando pra você fazer o policulo de hackers furries que invadiram o bagulho do Estado americano, sabe? Tipo assim, isso é ilegal, é digital. Sabe? Tipo, é ativismo também, mas outro ponto. Só que ignorando as coisas ilegais, falando de coisa legalizada mesmo. Advocacy, porra, coisa simples que você pode fazer virtualmente para dar apoio para coisas que estão acontecendo na rua. Isso é muito importante. Isso é, tipo, ridiculamente importante. E as pessoas menosprezam muito o efeito que você pode ter com isso. De verdade, onde eu mais vi isso acontecer recentemente foi naquela parada que a gente trabalhou junto com
A galera, tipo, que porra, não sei se dá pra falar que é de esquerda liberal, porque tinha tanta gente naquele grupo das pessoas que estavam contra a resolução do CFM. Tipo, naquele grupo lá, tipo, tinha vários grupos de mães, sabe? As mães da resistência e a minha criança trans, sozinha das duas, davam couro em qualquer partido que ela presente. É assustador. E assim, não necessariamente o que elas vão fazer vai ser só levar as pessoas pra rua. Claro, elas também levaram junto com a gente, né? Mas, tipo assim, a minha criança trans levou a pauta pra ONU, pô. Elas estavam, porra, muito a fundo, sabe? Então, tipo, tem muita coisa que dá pra considerar ativismo digital. Eu sei que talvez levar pra ONU seja um péssimo exemplo de ativismo digital, porque alguém tem que ir pra ONU, né? Mas ignorando essa aí em específico, falando mais sobre como existem casos dentro dessa história que também contam como ativismo digital. As pessoas menosprezam muito. E isso é uma coisa que eu vejo, dificilmente as pessoas conseguem pegar, tipo, alguma coisa que é uma espécie de ativismo digital, mas que, tipo, não tá funcionando como deveria estar, que é, por exemplo, da Soberana, sabe? Ao invés de pegar isso e, tipo, separar de ativismo digital pode ser uma coisa boa, morre em qualquer tipo de ativismo digital, tipo assim, tem que acabar, tem que sair da internet. E esse é outro tipo de Adolfo Borgismo da esquerda. Nada funciona, só o que eu faço funciona. Assim, outro nome que eu gosto de dar pro Adolfo Borgismo, na minha opinião, é o mais especificamente pro pessoal que segue a mesma linha que eu, que é o marxismo histórico dialético, é o famoso idealismo histórico dialético. Idealista dialético. O que é o idealismo histórico dialético? Simples. O que é? É você falar, o que eu falei vai funcionar, porque tá escrito em algum dos meus livros que vai funcionar. Não que eu saiba E aí qual. você vai ter... não importa qual. Importante, não que eu saiba qual. Tipo, é que na verdade, pra você entender melhor sobre isso, eu vou te passar um vídeo de um cara que ele explica muito bem. A gente sempre volta para o problema central aqui, de certa forma. Pessoal, por favor, vamos aprender a fazer uma análise e pensar um pouquinho por conta própria, sabe? Véi, é só ler o livro. Mano, é só ler o livro. Tipo, tem muita coisa que é literalmente só pegar e ler a porra do livro. Sem sacanagem. Eu tava falando de Naruto recentemente. Eu sei, Naruto, não tem nada a ver com o assunto, né? E assim, Naruto tem 1000 coisas que eu fiquei puta assistindo. Eu não terminei de assistir Naruto, fica aí a informação. Mas assim, eu tô quase acabando. E, pô, me estressei diversas vezes durante o anime. Só que tem uma coisa que eu vou passar um panaço pro Kishimoto, que é, o cara é a favor do livro. Todo ninja pica tem livro. Todo, você pode ver, o Jirai é o quê? O cara é escritor. O cara tava rodando o mundo, ele tava fazendo fanfic de sexo, Mas olha só, ele era um escritor. Não, olha só. Não vamos falar mal da fanfiction de sexo. Não, eu sei, mas é porque é Renomado de criança, né? internacionalmente. Não, correto, mas é porque o bagulho é de criança, né? Que aí é foda, né? Mas, ó, Eu não sou puritanista, tá ligado? Tipo assim, eu sou a favor de fazer isso. Porra, bagulho pra criança fica meio paia. Enfim, mas a piada é tratada de maneira leve de qualquer maneira, enfim. Só que, pô, tá ligado? O Kakashi também lê. Tem um arco inteiro do Sai, que, tipo, o Sai ele não sabia como lidar com pessoas. Aí a Sakura vira e fala: quando você tá a favor de ajudar seus amigos, proteger seus amigos, faz o que? Tu pega, mete tua cara num livro. E tu entende as coisas pra tu ajudar seus amigos. Isso tem realmente efeito no futuro, tá ligado? Pô, o Sai aprende com o livro. E, pô, ela vê ele lendo, ela incentiva, fala isso mesmo, tem que ler mesmo. Pô, na moral, eu queria muito que criança visse Naruto hoje em dia. Pra criança aprender a ler, pô. Não, A gostar de ler. infelizmente, eu faço parte do fandom de Naruto, porque crimes de infância. E honestamente, a coisa que mais assusta um fã de Naruto atualmente é ler, tá? Só avisando. Aí eu não vou culpar o Kishimoto, ele tentou. Não, mas é foda, rapaziada. Tipo assim, é assustador o quanto as pessoas só não leem sobre os assuntos, pô. Tem pessoa que não tem costume de ler nada, pô. não, e aí é que entra o negócio. Eu tive que adicionar isso ao Adolfo Borgismo de esquerda, Samu, porque é o seguinte, é muito tipo esse negócio de só o que eu faço importa e nada importa. Isso é um negócio de ativismo digital também que é importante. Ativismo digital, leitura e tudo mais. Uma coisa de ativismo digital que pode funcionar é você sintetizar a teoria. Outra coisa que pode funcionar é você simplesmente espalhar a teoria. Livro, você tem um livro raro, mete essa coisa na internet, porra. Você sabe, sei lá, cantonês, e tem um livro em cantonês que é muito foda pra realidade brasileira, que você acha que vai funcionar. Traduz, porra! Você consegue traduzir, tenta traduzir esse livro. Tenta traduzir esse livro e ver que dá certo. A questão, e isso vai ser ativismo digital por causa que você não vai chegar numa biblioteca e não, vamos produzir 5.000 cópias do livro. Não, você vai colocar isso digitalmente, vai mandar isso pra galera. Ativismo. Pior que, tipo, aprender uma língua e fazer tradução é uma ideia realmente muito boa de ativismo digital. Inclusive, eu não sei se vocês lembram, mas isso aí eu vou voltar um tempo no passado, na época que eu ainda estava na Soberana.
tinha a Guilda dos Tradutores, né? Eu não sei como é que eles estão hoje em dia, mas assim, a Guilda dos Tradutores era um projeto muito interessante. Sim, a Guilda dos Tradutores. Esse tema do podcast de hoje, pra mim, ele é um pouco sensível, porque eu sou anti-intelectualista. Então é muito difícil você escutar uma pessoa que é anti-intelectualista chegar pra você e falar, ô, vai ler um pouco. Vai Mas- lembrar. Porra, mas é foda, né? É foda. Não, olha só. Mas aí, eu só te falar uma coisa. Eu não sei o que tu é anti-intelectualista. Já vou te dizer aí. Porque assim, eu sou a favor da gente, porra, ser completamente a favor do intelectualismo considerando a condição que a gente tá no Brasil. Tá ligado? Tipo assim, o Bolsonaro chegou ao poder, a gente precisa estupidamente que as pessoas leiam. Sabe? Tá foda mesmo. Eu sou contra isso. Eu Afra É. contra o mas conceito de eu não leitura. quero entrar nessa discussão. Mas é porque é uma questão difícil, porque isso vai desvirtuar completamente o tema desse podcast. Qualquer coisa a gente pode conversar depois sobre isso. Mas a questão que a gente tem que falar é que, tipo, o mais importante é você entender que, cara, primeiro, não seja um babaca. E você ativamente limitar a sua onda de conhecimento e você não ajudar as outras pessoas, principalmente quando a sua proposta é ajudar as pessoas, porque em parte a proposta é querer ajudar as pessoas, somos pessoas empáticas por causa disso, nós queremos o melhor pro futuro. E faz parte dessa criação de comunidade. Cara, eu admito que eu me perdi completamente no tema. Porra, assim, eu vou fazer uma crítica aí. Olha só, papo reto, rapaziada. O tema ser Adolfo Borgismo foi de uma ideia, sabe assim, até agora eu vou ser muito sincero, essa porra desse tema não significa nada pra mim. Tipo, é porque já foi 6 coisas diferentes ao longo da conversa. Tipo assim, pelo visto, Adolfo Borgismo é realmente um grande dito, pode virar qualquer coisa. Essa meio que é a Enfim. ideia. Ah, não, beleza, se foi de propósito, porra, parabéns. Foi de propósito, porque assim, a real. Vou contar um segredo, Lana. A gente não sabia o tema de hoje, aí a gente falou fazer Adolfo Bardismo de esquerda, que é um tema que pode gerar discussão. Claro. Que pode gerar discussão e Entendi. pode gerar discussão e pode E gerou, gerar. né? Gerou mesmo, realmente. Eu Gerar- diria. Eu Adolfo sinto que eu caí num bait pra criar conteúdo, tá ligado? Sim. Meio que caiu. Mas você caiu direitinho na armadilha. Olha, a gente meio que se auto-baitou, no caso, já que foi escolhido de última hora e caiu nisso, então tá tudo certo. Todo mundo. Exato. A Afro também tá no bait. A Afro também tá no bait. Não, eu tô 100% no bait. Vocês me forçaram a recomendar para as pessoas lerem. Foda, né, cara? Correto. Difícil, essa foi sofrida, imagina. A Afro é contra o conceito de leitura, sabe? Não é nem que eu sou contra o conceito de leitura. Eu sou contra o conceito de conhecimento, sabe? Puta que Eu acho que pariu. nossa vida só piorou quando a gente começou a conhecer as Que coisas. isso, é Zerzan? Afro, Zerzan. Você tá citando Zerzan, é isso? Cara, ela tá literalmente falando retorne tipo, ao lagarto, não é nem a macaca, tá ligado? Ela quer voltar em etapa antes. Porra, vira um peixe, uma coisa assim, que, porra, tá nenhum pensamentinho, só nadar. Aquelas células Na água. que resolveram se juntar pra fazer um organismo. Caralho, filha da puta. Não, meu gato é mó feliz. Organismos multicelulares podem ser muito felizes. Não, a coisa piorou mesmo é quando aquele bicho que era aquático resolveu sair da água. Ele falou assim, não, vou sair da água. Não, Devia ter virado na hora e falado, discordo. foda-se, não vou voltar. Discordo. Meu gato é muito feliz, rapaziada. A grande questão foi quando aquele desgraçado abaixou pra pegar um graveto. Papo reto, aqui foi o problema. Se ele tivesse pego o graveto, tava resolvido. Caralho, Tinha evitado esse caminho. 50 mil anos atrás, o filho da puta desceu de uma árvore e agora tem dor nas costas. Nossa. Papo reto. É. Então, se bem que ele também devia ter dor nas costas naquela época, assim, que ele tinha muito problema pra se preocupar. Porra, devia ser uma merda do inferno. Não, Não, caralho, mas pior que, tipo assim, a gente para pra pensar. Isso é uma É. questão. Seres, animais bípedes têm problema na coluna, porque quando a coluna foi desenvolvida como um osso, foi relativamente recente. Então a coluna ela não é feita para aguentar o peso que ela aguenta. Ela fica sempre batendo nela mesma. A articulação da coluna é meio incômoda nesse aspecto. Por isso que hernia de disco é tão comum. Sei lá, eu Dito faço isso. computador, eu não sei opinar nisso. Justo. Prossiga, eu tô interessado. Não, olha só, se a gente for começar a falar sobre evolução e todas as coisas de evolução que não dão muito certas, também pode acabar Tá. com esse podcast por muito tempo. Então vamos fazer o seguinte, eu vou trazer pra um ponto que a gente tava quase entrando, que é quando a gente sempre. Tem muita galera que, tipo, pega
essa época da idade pré-histórica, tá ligado? A gente não tinha nada. Fala como se fosse uma época muito tranquila de se viver. Né? Tipo assim, porra, a gente tinha que voltar pra essa época. Porra! Porra, nem Essa fudendo. cara com a minha cara, Pô. amigo. Eu não aguento Assim, ó, descer a não, escada do meu agora, prédio. gente, eu posso desviar um pouco o assunto do podcast agora que você tocou nisso, Luana? Um pouquinho, vou dizer um À pouquinho. vontade. Eu vou dizer um pouquinho Não, mais. honestamente, hoje é o dia do podcast TDAH, esse é o tema do dia. Eu acho que faz mais sentido. Olha só, Foda-se, eu vai. vou dizer mais um pouquinho, se vocês me permitirem. Eu odeio quem pega a coisa do paleolítico, do neolítico, da puta que pariu, e começa a falar como se esses filhos da puta fosse bom selvagem. Eu li um livro, eu li Bom um texto. selvagem? É bom selvagem, tipo, é o conceito do bom selvagem, sabe? As pessoas puras que viviam no passado selvagem, sabe? Essas coisas assim. Ah, tá. Sim, sim. É glorificando, né? É Tipo, glorificando. Mas principalmente, uma vez eu li um texto que me deixou muito puta falando: não, os neandertais não tinham linguagem simbólica. Eles não tinham, tipo, de onde você tirou isso, filho da puta? Sabe, eles tinham sim. Não, os neandertais eles não tinham fala, eles não tinham números, eles não tinham arte. Tinham sim, cara. A gente sabe disso desde os anos 70 do que Não, você na está verdade- falando. Não, na verdade eles tinham Gente. muita arte, né? Eles tinham arte pra caralho. Sim, pintaram altas cavernas. pra mim tinha que chamar aquilo de pichação. Concordo. Tipo, com todo respeito, se eu desenhar uma parada na minha parede, daqui a 3.000 anos arqueólogos vão falar que era uma pichação ou que é um desenho? Ah, não sei, se eu fizer na sua parede, você vai falar que é uma pichação? Sim. Olha só, Tá, uma pergunta. Ah. Se você tem um filho, o seu filho bota a mão na tinta e bota na parede, isso é uma pichação? Sim. Então ok. Então certíssimo. Bom, enfim, falando o que eu ia falar, eu só ia falar que eu sou mais louco que todas vocês. Lá vem. Que sabe que eu odeio historiografia e nerd de história. Samu minha ideia. Não. Porque Não. A Flávia desapareceu. A Flávia você é desapareceu. exceção, Flávia. A Flávia desapareceu. You're one of the good ones, Flávia. Entendi. Porque qual é o meu problema com a historiografia nerd de história? A pessoa, nerd de história, não consegue estar numa conversa por meia hora sem começar a dar uma palestra pra corrigir alguém. É. Isso enche o saco rápido. Precisa ser nem nerd de história, só precisa achar que é. Tipo, galera que joga Raja Vale. Nossa, galera. Nossa. Jogador de Civ. O erro de vocês tá sendo exatamente. O mal de vocês é o conhecimento. Vocês estão vendo Concordo. isso? Inclusive, próximo tema de. Tô falando sério, hein? Proposta aqui na frente de todo mundo. Já estamos combinando aqui. Próximo tema de podcast: debate pró versus anticonhecimento. Tá bom, acho interessante, acho Porra. útil. Ah, porra. Provas anti-conhecimento, ok, entendi. Sabe o que a gente pode fazer? A gente pode fazer um formato, uma pessoa anti-intelectual contra 19, tipo, que está a favor do autoritarismo. Cara, Eu só aprovo. um anti-intelectual contra 19 professores de universidade. Ou pior que eu acho que se a gente arredondar para um número menor, tipo umas 5 ou 4, a gente consegue, hein? E aí, vamos fazer o Jubilee Brasileiro 2? Vamos. O troll do Jubilee brasileiro. Aí, outra coisa do Adolfo Borges do de esquerda. O Jubilee brasileiro. Vai tomar no cu essa porra. Vai tomar no cu essa porra. Não, Nós mas aquele Jubilee precisamos. brasileiro não é de esquerda, velho. Tipo, aquele canal tipo, ele faz vídeo de uma porrada de coisa. Tipo, teve o do Parlamento foi o mais visto. Todo o pessoal ligado a isso manda uns Adolfo Borgismo bravo, principalmente aquela conversa de ocupar todos os espaços. Gente, você sabia que se você, ao invés de chamar de ocupar todos os espaços, chamar de. A gente deveria ou não debater com reaça, tipo, ninguém vai se machucar? É, Você não Pô, precisa usar tá. termos abstratos? Não precisa ser um vício da esquerda mesmo, mas tipo assim, porra, tem que debater com esse raça mesmo, tá ligado? Não tem como. É porque eu sinto que, e aí, porra, dando meu pitaco na grande treta aí do mês, né? Tipo, eu sinto que você tocar nas pessoas com o debate, mesmo que não, essa pessoa, ela vai querer ver mais debate depois, tá valendo muito a pena pro Jones. Tipo assim, especificamente pro Jones, eu não sou muito a favor de quase ninguém nessa porra desse debate. Porque as outras experiências que a gente teve foram meio tristes. Mas o Jones tá mandando bem, deixa ele. Tá legal isso aí. Porque ele pega aí tudo que ele conseguiu disso aí. Tá ótimo. Tipo, uma pessoa realmente capaz de fazer essas porra. Todos os debates que ele fez com, tipo, qualquer pessoa, ele tá indo muito bem. Dificilmente a gente tá vendo, tipo assim, sei lá, tipo, teve um cara lá do agro que mentiu pra cacete, tá ligado? Porra, aí o cara tava só mentindo, tinha muito o que fazer. Mas, tipo, ele ainda foi bem. Não foi um debate ruim. Então, sei lá, eu acho que tem que fazer mesmo. Nisso, assim, em parte por causa do histórico dele, como já membro de política. Ele é uma pessoa que sabe se portar em um debate.
Sabe? Cara, mas é aquela parada falar que nem Marx, né? Aquela brincadeira que tava falando mais cedo, ajuda pra cacete. Papo reto. Eu não gosto da forma de debate, principalmente não da maneira que as pessoas da esquerda. Não, eu acho a maneira que estão fazendo no Brasil estúpida, com todo respeito. O que eu mais fiquei com raiva daquele debate do Jones contra os 20 conservadores foi que não dava pra ter uma conversa, pô. As pessoas não estavam votando a pessoa que tava falando com o Jones, ela tava votando o Jones. O Jones começava a falar, eles votavam o Jones, pô. Tipo, essa parada de 1 contra 20 tava só a maluquice, pô. Tipo, o meta do jogo é literalmente você sentar, lançar uma lacrada, todo mundo te votar pra fora, porque aí o Jones não consegue responder, e ficar fazendo isso de novo, pô, até acabar o tempo. Esse é o meta. Mas Sabe? vem a questão, não é só uma questão de no Brasil não. É que honestamente. Não, eu acho que no Brasil foi pior. Eu só tô dando Não, nesse achava de que piorou aqui. Eu já tenho esse argumento que o sistema de debate, primeiro, ele não serve para convencer ninguém. Debates, historicamente, não mudam a opinião da pessoa com quem você está debatendo. A maior função do debate, atualmente, é você criar short. É você criar um Sim, é ganhar projeção. conteúdo a partir do debate. Ele não serve para convencer as pessoas. Ele não serve como uma questão acadêmica. Ele serve apenas pelo espetáculo. Tipo assim, tem pessoas que vão ver o Jones falando. Eu vou te dar até um exemplo de um momento que. Pô, foi engraçado pra cacete, que foi quando aquele cara, o defensor das crianças, que o Jones não deixou falar, você lembra desse cara? Então, quando ele tentou, ele falou pro Jones que ele queria marcar um duelo com o Jones, mas só daqui a 9 meses. Tipo, Mas ele vai parir uma criança nesse meio tempo? eles falaram, vamos sair. Só tem uma maneira de resolver com gente como você. Aí o Jones, é mesmo? É na trocação firme. Só que vamos daqui a 7 meses. Uma parada assim, tá ligado? Tipo, ele falou exatamente assim. Honestamente, vamos ser honestos aqui. Jones Manuel, maior comunista do Brasil. Foi muito engraçado isso aí. É enorme. Não, e aí, sabe o que eu tô falando? Alguém, tipo, que, porra, é de centro, rapaziada. A pessoa não tem opinião formada. Vê um negócio desse, ela vai começar a rir. E, tipo, talvez ela veja alguma coisa do Jones depois, sabe? Tipo assim, a projeção que o Jones tá fazendo da imagem dele, indiretamente tá ajudando a gente. Porque a pessoa vai ver o bagulho do Jones, se pá, ela aprende alguma coisa ali no meio tempo, sabe? Assim, Tipo... eu vejo isso, mas assim, eu tenho uma opinião um pouco diferente. E assim, tem um texto, inclusive, da Biana, que fala sobre isso, sobre a lógica do debate online, a lógica desse crescimento do Jones é meio problemática. Porque é o seguinte, o que o Jones está fazendo, ele não está criando um ativismo, ele está criando um autocrescimento, ele está focando muito na autoimagem dele. E o personalismo do Jones já é antigo. Ele está focando muito na autoimagem. Então, e para isso ele está fazendo aquilo que a gente estava falando, ele está focando muito no algoritmo das redes. E ao focar no algoritmo das redes, ele indireta ou diretamente se coloca para um crescimento de autoimagem sem apoio das pessoas ao redor dele, sem criar essas redes e comunidades ao redor dele, ele, não ironicamente, ele está caindo dentro dessas lógicas do capital, que é o que a Haraway vai chamar da classe vetorialista, que é a galera dentro do capital que existe para fazer o controle de informações, para criar um controle de informações, para criar uma realidade das informações. E essas informações que vai chamar, que são os vetores de pensamento, os vetores de organização, os vetores de projeção. E quando você faz isso que o Jones está fazendo, você acaba caindo na linha das classes vetorialistas, porque você, inevitavelmente, vai ter que se adequar às realidades das redes. E também vai ter que se adequar, por exemplo, foi justamente o que aconteceu, sabe? O Jones, ele teve a conta banida, vai ter restrições, vai ter diminuições, vai ter shadow ban, vai ter essas coisas, por causa que eles não querem que isso se espalhe, mesmo com qualquer crítica à coisa de lado, se fosse qualquer outra pessoa, eles também não iam querer. Por isso que o crescimento do Jones, ele é muito pensado em imediatismos. E esse é o problema dessa coisa de debate. Esse é o maior problema do negócio de debate. Assim, gente, vocês querem debater R$300, tá? Só pra constar. Política do... Assim, Luna, você entrou no coletivo agora, você não sabe, mas a política do coletivo é R$300 debate, tá? Debate é R$300 no Ah, tá, é pago. É pago, pra debater, principalmente se for chato. Principalmente se for uma pessoa babaca. E vai aumentando. Aumenta. É o valor base e a gente pode cobrar adicionais conforme o que quiser, sabe? Você tem mas que eu ter tenho... a taxa de insalubridade, às vezes, de um... Justo, acho completamente plausível. Mas eu tenho uma questão. Vamos supor, na verdade, pegando o que vocês falaram mesmo, tipo assim, a grande questão é que vocês criticaram mais o Jones como ele tá fazendo
do que o debate em si. Porque, supondo que você tem uma pessoa que realmente está se preocupando com isso enquanto ela vai nesse debate, eu não vejo como isso pode ser um problema. Eu vou dar um exemplo. O Jones, dentro do Flow, ele não citou o jornal do PCBR, tá ligado? Que é uma coisa boba que ele podia ter feito para, tipo, começar a dar fama pro partido. E realmente ele falou mais pessoalmente, mais dele, né? Isso é uma crítica que cabe mais ao Jones do que a ideia de fazer debate em si. Porque se a pessoa não estivesse fazendo isso, estivesse te preocupando um pouquinho mais, talvez isso não seria o caso. O Talvez. foda é que o Jones, normalmente, é a pessoa que tá, mandando bem nesse tipo de conteúdo, tá ligado? Não, sim. Não, ele é uma figura. Ele é a figura do momento, né? A figura do momento, que virou. É como eu falei, o debate ele funciona muito mais pelo espetáculo do que pelo conteúdo. E honestamente, eu não sou a favor desse tipo de questão, desse tipo de conteúdo necessariamente pelo espetáculo, a não ser que a gente esteja ganhando alguma coisa de fato ao redor disso. Na minha opinião, você não deve fazer isso de forma a detrimentar os outros aspectos da sua luta. Isso é uma coisa que muita pessoa de esquerda, quando foi num debate, não conseguiu entender isso. E vem da minha questão anti-intelectualista exatamente sobre isso. O debate, ele não é feito para mudar ideia. Ele nunca teve essa. O debate mais famoso do Brasil, que é, obviamente, o debate de presidenciáveis, a gente teve isso ano após ano, após ano, após ano. Muito antes da ascensão da internet. Você assistia não para ver as propostas, você assistia pelo espetáculo que ia ser. E as redes de emissoras sabem que vai ser um espetáculo. Eles sabem que se você botar o Lula numa sala contra 7 outros candidatos, independente de quem eles sejam, isso inclui você vai ter o espetáculo que é o Lula tendo que discursar contra 7 outras pessoas. Isso é uma questão do debate. Porque veio uma questão. Não se está tendo esse tipo de podcast, ele não é e não se propõe ser um debate acadêmico. E um debate acadêmico, ele envolve diversas restrições e questões que você nunca colocaria em um debate casual. Eu não sou uma pessoa da academia, eu inclusive sou relativamente. Eu sou bem anti-acadêmica, na verdade. Então, uma pessoa que faz parte da academia seria capaz de falar de uma maneira mais detalhada do que eu. Um debate da academia, por exemplo, debate de faculdade, por exemplo, você teria que ter. Você tem dois profissionais de áreas parecidas ou que se interconectam em alguma região, e aí você coloca um tema, e aí o debate geralmente é sobre um tema ou dois no máximo. Dificilmente você vai conseguir um debate sobre, sei lá, igual o que acontece hoje em dia, que é tipo, você escolhe 10 temas, aí eles vão pulando os temas rapidamente pra poder falar de outras coisas, sabe? Por causa que esses debates você muitas vezes vai envolver coisa muito específica daquela área e vai envolver, tipo. Eu não sei se vocês já viram, por exemplo, quando o Foucault debate contra o Chomsky. Esse debate, tipo, eles conversando num programa de TV. Isso não é um debate acadêmico, é um programa de TV. Agora, num debate em um ambiente acadêmico, você vai estar conversando sobre um tema específico, sobre uma área específica e sobre coisas que vão envolver aquele tema. E você vai. É literalmente o debate entre fusão a frio. Hoje em dia, se você ver o resumo, é engraçado, mas se você ver o debate inteiro, é tipo 10 horas de pessoas falando de termo técnico. Sabe? Não só isso. O debate acadêmico, ele tem um mediador. Ele tem uma pessoa que tá ali única e exclusivamente para botar ordem nas coisas. E isso é uma questão. Assim. Porque, de novo, a academia ela tem uma visão positivista de grandor que só não existe na realidade. Então eles colocam essa ideia de decoro como muito importante, mesmo que o próprio decoro não exista de fato. Isso é uma coisa que é importante de se falar, porque o debate moderno, ele não tem esse aspecto de decoro. Ele é basicamente uma evolução, e isso é uma das coisas que torna ele tão apelativo. Ele é uma evolução da discussão de bar. E me desculpa, isso é uma coisa que ajudou a tornar ele tão popular, porque isso fez com que as pessoas sejam aproximáveis. Mais um dos problemas da academia. A academia ela é basicamente parada da rede da sociedade.
mas ele não é feito para gerar conteúdo. Conteúdo no sentido de conteúdo intelectual. Ele é feito para criar conteúdo para rede. Exatamente, ele é feito para criar conteúdo para rede, ele é feito para criar conteúdo para aquilo. Então, esse é o nosso debate sobre. É, esse é o nosso. Esse é o nosso questionamento sobre o conceito de debate. O conceito de debate é válido como um meio de criar conteúdo se você for uma. Se você fizer isso? Ou não é válido? Não sei. Eu acho que ainda cai muito na lógica do espetáculo, mas talvez. Como. Depois eu tenho que achar o texto da Biana que fala sobre isso. Eu acho que cai muito nessa lógica de tipo. Ainda cai muito dentro das dependências da lógica do próprio debate em si. Da fomentação, das coisas e tudo mais. Da lógica de você criar esse espetáculo mais. Porque as pessoas não estão interessadas em quem tá certo, estão interessadas em quem consegue fazer maior. Honestamente, isso pode ser útil, tá? Tem que ser honesta. Isso pode ser útil. Só que o debate ele não é uma forma de crescer o seu conteúdo, ou crescer o conhecimento, ou crescer o, sei lá, o seu movimento. Ele é uma forma de você projetar. Talvez seja útil. Você projetar as coisas, projetar o seu movimento, projetar a sua organização, projetar os seus meios, projetar as suas formas. Talvez seja útil para projeção. Isso é uma coisa importante. Uma maneira de você se projetar para o mundo não é a única, não deve ser a mais importante. Porque, por exemplo, sabe outras maneiras de projeção que ainda existem? Panfletagem. Panfletagem é um tipo muito importante de projeção. Até mais do que venda de jornal, apesar de venda de jornal também ter seus benefícios. Tá, tem não. Desculpa. A ML não pode ter uma vitória no dia. Tem não. Tem não lá. Aqui não. Aqui não, vender jornal. Tá proibido jornal. Tá proibido vender jornal. Tá proibido vender jornal na minha presença. Tá proibido vender jornal na minha presença. Cadê a aluna? A aluna cai justamente quando tá falando daqui a pouco a aluna ia me oferecer um jornal pra vender. É isso aí que aconteceu. A aluna ia me oferecer um jornal. Se vocês aprenderem sobre os males dos jornais, vocês têm que comprar o meu jornal A Realidade, Exato. Eu Os sou do contra. Fatos. Eu sou do contra. Ao invés de fazer jornal, eu faço revista. Leia minha revista. Eu tenho uma revista, leia minha revista. Porra, Vicky, A você me fez lembrar. Flávio, você que é uma pessoa que faz parte do meio acadêmico, Ah. vamos falar mal sobre revista acadêmica? Porque eu adoro falar mal sobre revista acadêmica. No último podcast que saiu, a gente falou muito mal de revista acadêmica no último podcast que saiu. Nesse último podcast que saiu semana passada. Odeio revista acadêmica. Meu Deus. Ah, você odeia revista Eu acadêmica. também. A gente também odeia revista, todo mundo odeia revista acadêmica. A revista acadêmica. Inclusive as pessoas que escrevem pra revista acadêmica odeiam revista acadêmica. Todo mundo odeia revista acadêmica, porque a revista acadêmica é uma forma de controle, é só isso. É uma forma de controle absoluta. Sim. Das informações, dos processos, de tudo. É uma forma de controle absoluta das informações, dos processos, de todas as organizações. É isso, sabe? Tipo, e cobram muito caro por isso. A Alice explicou bem no último podcast sobre como é que a revista acadêmica é. E é um horror. E o Samu disse que a revista acadêmica é o verdadeiro. Como é que fala? O que você disse, Samu? É o verdadeiro. É o verdadeiro impedindo o progresso da humanidade. Revista acadêmica é só maldade, é só do mal. Revista acadêmica, eu vou precisar repetir o ponto aqui para contexto, porque a gente tentou disfarçar isso até agora, só que a questão é que o episódio sobre abolição acadêmica não foi ao ar quando a gente estava gravando, aí a Fran não tinha como ter o contexto. Mas eu argumento nesse episódio que a revista acadêmica é a pior coisa que existe, sem brincadeira, porque a revista acadêmica existe com o literal único propósito. É um modelo de negócio que existe, que se sustenta literalmente atrasando o progresso. Literalmente sendo gatekeeper da inovação científica. A revista acadêmica é gatekeeper da informação científica. De tudo, tipo, de todo o conhecimento dos processos, de tudo, sabe? A revista acadêmica existe para atravancar conhecimento, atravancar produção, atravancar tudo. Só existe pra atravancar. Ela não existe pra mais nada, ela só existe pra atravancar e
causar dor de cabeça. Ela não existe pra melhorar a vida de ninguém. Sabe? É isso, ela só atravanca, ela só piora a vida de todo mundo envolvido. Inclusive quem publica, inclusive quem publica, e inclusive, bom, no geral. Não, ô Flávio, mas você tem que entender que a revista acadêmica, ela dá legitimidade ao escritor. Se você não tá numa revista acadêmica, o que você escreveu não vale nada. Exatamente. É, entendeu. Quando é a mesma questão, Flávio, de que quando você tá escrevendo um texto acadêmico, você tem que citar sua fonte. Você tem que citar sua fonte, inclusive, para algumas frases que são extremamente óbvias. Tem a clássica da piada, de que se você fala que o céu é azul, você tem que botar uma fonte que o céu é azul. Você não pode só falar que o céu é azul. Não, você tem que pegar que o. E isso gera um grande problema dentro da própria academia sobre fontes que não são confiáveis. Exatamente. Caralho, eu devia estar. Nossa, ok. Eu devia estar no episódio do anticademicismo. Vai ter. Afro, se isso te alega, a gente com certeza vai fazer o segundo. A gente provavelmente vai fazer mais que 2, inclusive. Tem muita coisa pra Morri. falar. Uhum. Pra falar de academicismo, principalmente pra uma pessoa que, novamente, é anti-intelectualismo. E Mas- principalmente anti o positivismo, que vem do Mas Ó, é. outro episódio que tá vindo aí, gente. Tá prometendo. Olha, esse episódio aqui Então, é assim, ó, prometer eu episódio. acho que, assim, ó, minha posição ainda é anti-debate, mas eu acho, assim, que eu concordo com a Luna em que, pelo menos, o debate ela vai ter uma utilidade física, sabe? Ele tem uma utilidade situacional dentro das coisas de você poder divulgar suas coisas dentro do debate. Por isso, gente, debate, R$300. 300 reais. Enfim, esse aqui vai ser o episódio para divulgar episódio. Vai ter episódio sobre quando a gente vai fazer o próximo debate, que alguém vai pagar uma grana muito boa pra gente. Pode vir. Se tiver milão aí, milão a gente faz debate. Gente, tendo dito isso, eu posso trazer mais um ponto que eu acho importante do Adolfo Borgismo, que infelizmente vai trazer um debate relativamente grande, mas é que, tipo, o tempo do episódio tá se estendendo e a gente tem que encerrar em algum momento. Diga. O meu Adolfo Borgismo favorito é o a gente tem que se unir na esquerda. Que a gente precisa se unir na esquerda por meio de uniões, e se unindo na esquerda a gente vai alcançar a revolução, que no fim todo mundo quer a mesma coisa, né, gente? A união de esquerda com a união de esquerda pela união de esquerda sem nenhum plano, trajetória ou, sei lá. Você tá se unindo só por se Por meio unir. da união de esquerda. Você tá se unindo só por Não, se você unir vai se para unir se unir. unindo. É, Exatamente. Não só todo mundo vai se unir, todo mundo vai se unir do jeito que eu acho certo, porque senão não é um jeito certo de união. Exato. todo mundo vai se unir porque se unir vai se unir, vai se unir, vai se unir, sabe? Vai se unir porque se unir. Qual que é o plano de você se unir? Não tem plano, mas você vai se unir com quem gosta de você? Não, você vai se unir com todo mundo. Todo mundo? Todo mundo. Mas todo mundo? Sim, todo mundo. Até quem te odeia? Sim, até quem te odeia. Não, perdão, não é só até quem te odeia, até quem não consegue tolerar a sua existência. Porque a gente não. Porque assim, um dos Adolfo Borgismos esquerda é a ideia, como eu posso dizer, o conservador de esquerda. Ah, o conservador de esquerda. O conservador de esquerda é uma figura que eu adoraria que fosse mitológica, mas que é uma pessoa de esquerda que é xerofóbica, racista, misógina, LGBTfóbica, genuinamente classista. É interessante como existe uma quantidade de pessoas de esquerda que são classistas, mas ela não é pouco, não é pouco. Ironia gigantesca. Não se perdão a gente. Mas existe Não. uma galera aí. É o caco-antibismo de esquerda. A quantivismo de esquerda. Eu quero acabar com a divisão de classes porque eu não suporto a classe de baixo. Odeio pobre. Assim, eu criei o conceito de cacontibismo de esquerda para fazer a brincadeira, só que o pior é que essa esquerda antipobre ela tem uma mentalidade que é consideravelmente pior do que essa. Na verdade, que é totalmente pior do que essa que eu criei de zoeira, que é tipo. É basicamente pessoas que só são socialistas porque são de classe média e sabem que não podem se tornar ricas e tipo. E mesmo assim desprezam o pobre e acham que. E basicamente tem uma visão completamente infantilizada da classe trabalhadora. O exemplo
mais básico disso é a ideia da Dona Maria do Mundo das Ideias. O que é a Dona Maria do Mundo das Ideias? É o Dona Maria do- argumento de que, não, a gente não pode defender a classe, os direitos LGBT, porque a Dona Maria que cuida de casa tem 3 filhos no Bolsa Família, não vai entender essa questão. Essa é a Dona Maria do Mundo das Ideias. É a ideia de que a classe, entre aspas, que a classe trabalhadora, ela não é capaz de conhecer ou defender causas sociais. Historicamente, isso não é verdade. Aí a gente volta pro idealismo histórico dialético. E foi interessante também é que a Dona Maria, ela faz parte de um casal, ela tem um par que é o seu Zé da Padaria, que é a versão masculina da mesma coisa. Eu só trouxe a questão do seu Zé da Padaria à tona, porque por ser o seu Zé da Padaria e implicado que ele é literalmente um comerciante, eu acho curioso, porque eu acho curioso o deslize freudiano, que a ideia de povo, entre aspas, que setor da esquerda tem é literal um pequeno burguês, é a coisa que um pequeno burguês é. E sei lá, eu acho esse um detalhe bem curioso que poderiam ter criado qualquer personagem, mas foi um dono de comércio. Eu acho interessante isso, só isso. É isso, pessoal. A Luna caiu, ela não vai poder se despedir, pessoal. A gente tem que encerrar esse episódio, por causa que o episódio é o episódio TDAH. Se a gente continuar aqui, vai ter 6 horas o episódio. Vai ter 6 horas o episódio se a gente continuar aqui, isso não vai dar, não, gente. Vai ter que parar um momento. Esse é o Adolfo Borgismo de esquerda. Na verdade, é quase tudo, né? Tipo, é muita coisa. Adolfo Borgismo de Postem esquerda. aí, postem nos comentários o seu borgismo de esquerda favorito. Fala Mas não sobre. tem comentário. Acha um jeito. Manda e-mail pra gente. Manda um e-mail. Fala aí nos comentários um Adolfo Borgismo que você não suporta mais também. E aproveita para dar seu like e se inscrever, hein? Compartilhar o vídeo também. E dá dinheiro, que alguém que quer debater, debate com a gente. Oh, Cagando. aliás, a gente já tinha mencionado antes, mas vamos fazer o anúncio oficial. Galera, anteontem agora todo mundo é debate for hire, hein? 300 conto você debate com a gente. Você tem que ver com a pessoa, sabe? Com o indivíduo. Tem gente que vai te cobrar um adicional, mas estamos debatendo por dinheiro agora. Trezentão, você molha a mão, a gente debate com você. Essa é a política. Com você ou com alguém que você Exato. mandou. Tipo, você quer que debate com a Uhum. pessoa, você fala, pô, debate. Dependendo do debate, vai ser mais caro. Dependendo, pode ser. Eu posso te dar um descontinho, dependendo, sabe? Dependendo da pessoa, mas é um descontinho. Também não espera muita coisa, não. R$ 5. R$ 5 no máximo. Você, militante de esquerda, criador de conteúdo de esquerda, siga a dica. Se alguém quiser discutir com você, cobra. Dependendo da situação, cobra até pra levar a sério. E, levar a sério um debate é um adicional de custo. É isso aí, galera. Então, pessoal, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não conversa com gente doida.